Hey, muito bem-vindo à oitava aula do curso Inglês 365. Nós estamos hoje dando início à semana 2 do curso, a segunda semana. Até aqui nós tivemos 7 aulas. Lembrando que o intuito é ter uma aula por dia durante 365 dias. Se você assistiu a primeira semana, você já entendeu a abordagem diferente que nós estamos tendo nesse curso com relação ao aprendizado de inglês. Uma abordagem diferente, mas ela não é nova. Eu venho fazendo isso durante os últimos anos com os meus alunos e os resultados têm sido muito bons. Por isso que nós estamos criando esse curso com uma abordagem diferente para te mostrar que aprender inglês não é aprender a regra gramatical do simple present, do verb to be e por aí vai. Lembrando mais uma vez também que as aulas serão curtas com o intuito de que você assista. Porque se nós tivermos aulas longas e de forma que você não vai assistir, não faz muito sentido. Por isso nós estamos optando pelo pouco volume, ou seja, pouco tempo de aula, de forma constante. É muito melhor você fazer pouco de forma constante do que muito a cada 15 dias. Então seja constante. Esse é um segredo, esse é uma base para você conseguir aprender inglês. A sequência das aulas, elas seguirão começando sempre no domingo. Inclusive hoje, quando eu estou gravando essa aula, é um domingo. É uma aula de strategy. Então hoje nós vamos falar sobre uma estratégia ao longo desse processo. E serão 6 aulas de conteúdo de inglês mesmo. Então serão 7 aulas na semana, estratégica e conteúdo. E essa aula de hoje é uma aula de strategy. Hoje nós teremos um strategy mais uma practice, uma prática para você aplicar o inglês. Você vai entender muito bem a prática e o motivo dela se antes da gente ter conteúdo. Nós falaremos sobre 2 coisas muito importantes nesse processo. E a primeira coisa é você mensurar o seu crescimento. Measure your growth. Como assim, mensurar o crescimento? Eu não sei se já aconteceu com você, é bem provável que sim, mas você está fazendo alguma coisa e você não vê que você está desenvolvendo, porque você está dentro desse processo. Um exemplo muito fácil de ver isso é com criança. Então, se você convive com a criança, você não vê ali que ela está desenvolvendo, mas quem vê a criança de vez em quando vê ela fala, nossa, ela cresceu demais. Aí você pega uma foto de 6 meses antes, você fala, nossa, realmente, eu não tinha percebido, porque eu estou envolvido aqui com ela todo dia. Então, como que a gente pode mensurar o nosso crescimento no inglês? Uma das formas, e a principal delas, é que você não deveria mensurar isso com testes padrão. Assim como na escola a gente tem a matéria e depois tem uma prova, esse tipo de teste, você pode até saber a resposta, mas não de fato saber a matéria que você está estudando. Por isso que a nossa mensuração principal ela não vai ser baseada em testes, e sim no hábito, sim na sua constância ao longo do processo. Porque se você estiver trabalhando de forma constante, seguindo as instruções do Inglês 365, o resultado, o que seria o teste, ele vai ser uma consequência natural do seu desenvolvimento, da sua dedicação ao longo das semanas. Por isso que a nossa mensuração ela não vai ser feita em testes, e sim em hábito. Porque, como nós mencionamos algumas aulas para trás, você não consegue controlar o resultado de alguma coisa. Um exemplo disso é na atividade física. Você não consegue controlar. Eu vou ficar mais forte amanhã. Não. Mas você consegue controlar a sua alimentação e o seu exercício para você ter um resultado. Então, o resultado em si é incontrolável. E a mesma coisa no inglês. Você não pode falar, amanhã eu vou estar falando inglês. Não funciona assim. Mas você pode condicionar a sua prática e os seus hábitos para você conseguir alcançar resultados dentro do inglês. Então, we can't control the results, but practice. Então, a gente não pode controlar os resultados, mas a gente pode praticar, a gente pode controlar esse aspecto do desenvolvimento. Por isso, eu vou sugerir que vocês, todos os meses,
tenham um habit tracker, desse daqui que nós disponibilizamos na aula 2, mais um commitment. Então, eu vou assistir às aulas em tal horário, em tal lugar. Por quê? Pode ser que a sua rotina, sua agenda de um mês para o outro, ela mude. E é interessante que você altere também o seu compromisso com a prática de acordo com a sua agenda. Então, se a sua agenda mudou e você não mudou a sua prática, ela vai ficar fora de possibilidade de execução. Então, não vai funcionar. A proposta dela é que seja funcional, que seja um mapa aí para ir te guiando ao longo das semanas. Então, esse é um ponto. E um outro ponto é o seu habit tracker mesmo. Então, todos os meses, se você tiver uma folha dessa impressa e marcar um check em cada dia, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, no final do mês você vai conseguir visualizar e mensurar quanto de prática que você colocou naquele dia, ou melhor, naquele mês, naquelas semanas. Quando você faz isso, você, de forma intencional, de forma proposital, consegue ver o que você está fazendo ou não. Porque é muito fácil passar 6 meses e a gente falar, nossa, estava fazendo inglês e não aprendi nada. E quando você vai observar esse commitment e o habit tracker, a pessoa treinou 2 vezes no mês. Então, falando de 6 meses, ela treinou 12 dias. 12 dias comparado para 6 meses é bem pouco. Mas se você treinar todos os dias, dedicar todos os dias, e lembrando que dedicar todos os dias não significa transformar a sua vida por causa do inglês, mas trazer o inglês para a sua vida, de forma leve, de forma prazerosa e de forma tranquila, mas que vai te trazer um resultado em médio e longo prazo. Então, por isso que a principal forma de mensuração ela não vai ser com testes, com nota, com você tirou 10, você tirou 8. Não, vai ser com dias de prática, porque você não controla o resultado, mas você controla a sua prática, e a sua prática determina o resultado. Então, todos os meses, imprima uma folha dessa, seja intencional no seu commitment, no seu compromisso, de eu vou assistir, eu vou estudar tal horário em tal lugar. Lembrando que é uma dica muito boa do livro Atomic Habits, de ter um lugar e um horário para praticar, isso te ajuda muito no resultado. E também o seu habit tracker, mensurar quantos dias você treinou naquele mês. Isso vai te ajudar a ganhar mais força para o próximo mês, ou se você teve um mês bom, a se manter motivado, inspirado e dedicado no próximo mês. Agora, o segundo ponto muito importante que nós vamos falar hoje é a importância de practice e review. Nós falamos da questão de rever os hábitos, mas também é muito importante você revisar conteúdo e praticar. Vou falar sobre isso melhor. Para você conseguir mensurar um desenvolvimento, falando agora em termos de conseguir ver a criança cresceu 20 centímetros, você precisa de saber qual que era o tamanho dela antes. Então, o hábito, a mensuração de hábito consegue te ajudar a ver quão dedicado você tem sido ao longo do processo, para ter um progresso. Mas essa mensuração de crescimento, assim, e aí, mas quanto que eu melhorei? Será que eu melhorei mesmo? O hábito em si, ele não vai te entregar essa mensuração de falar, eu saí do ponto A e cheguei no ponto B. Vai te ajudar a ver o que você de fato fez para chegar lá ou não. Mas falando de mensuração, o exemplo da criança, a criança cresceu 20 centímetros, você precisa de saber o tamanho da criança antes para saber se ela cresceu ou não. Por isso que nessa parte da mensuração, nós vamos entender como que a sua prática ela pode ser feita para focar no que realmente importa e como que nós vamos mensurar o seu desenvolvimento ao longo desse curso. Primeira coisa, quando você tem acesso a um conteúdo em inglês, seja ele um filme, um áudio, um texto, o que é importante nisso? Assim, o que você tem que considerar como algo importante dentro dessa mensuração de melhorei ou não? A primeira coisa e o que é mais importante é entender a mensagem, é fazer uma ideia do que está falando. Você não precisa de entender 100%, não de imediato,
Mas o importante é que, com o passar do tempo, as mensagens, os textos, os áudios, a cena de filme que você vê, a música que você ouvir, que comece a fazer um pouco mais de sentido. Não precisa de, nossa, amanhã eu entendi 100%. Não, isso é irrealista. Mas o ideal é que você consiga compreender essa mensagem de forma melhor com o passar do tempo. Então essa é a primeira avaliação que você precisa de fazer em termos práticos de desenvolvimento. Falando sobre vocabulário, que é um outro pilar muito importante do processo de desenvolvimento de inglês, existe uma forma bem interessante de abordar o desenvolvimento de vocabulário. E esse aspecto, essa forma é focus in the middle. Então, de sempre focar no meio. Como assim? Quando você tiver um texto para ler, e o nosso exercício prático dessa aula de mensuração vai ser um texto para você ler, vai ser esse texto aqui, inclusive. Quando você tiver um texto, você vai ter que conferir 3 categorias de palavras. As palavras fáceis, as palavras mais ou menos e as palavras difíceis. As palavras fáceis são as que você já sabe, já está cansado de saber. Good morning, thank you, how are you, hi, hey, hello, bye, please. Então são palavras easy, você já sabe o que elas são. As palavras middle são aquelas palavras que você sabe que já viu em algum lugar, mas não lembra bem o que elas são. E as palavras hard são aquelas que você nunca viu na sua vida. São as palavras que, assim, parece até russo, você não faz ideia do que significa. E quando você está trabalhando com conteúdo em inglês, o ideal é que você foque aqui, olha, no middle. Por quê? Porque vai ter um nível de complexidade, lembrando lá da procrastinação. Não vai ser alguma coisa muito fácil e não vai ser alguma coisa impossível. Vai ser uma coisa difícil na medida ideal. E o mais interessante é que com o passar do tempo, você vai estudando mais inglês, vai tendo contato com mais inglês, essas palavras do middle, você focando nelas, elas vão se tornar easy. E por você estar tendo contato com o inglês de forma constante, várias palavras que eram hard, elas vão se tornar middle. Então é um ecossistema, uma forma cíclica de você desenvolver a sua questão de vocabulário, aprender novas palavras e focar no que realmente importa, que é expansão do vocabulário, começando pelo que você já sabe mais ou menos. Porque se a gente foca aqui no hard, a gente cresce a nossa lista de mais ou menos, de middle, e a nossa lista de easy, ela fica parada, estagnada do mesmo jeito. Então, por isso, o nosso foco sempre vai ser aqui, olha, no meio. Então, como eu mencionei, o nosso exercício dessa aula vai ser um texto. Você vai ter acesso a esse texto lá no grupo do Telegram. O título dele é The Best Ways to Study at Home. E é um texto. São 3 parágrafos, uma introdução com um vocabulário moderado, um texto intermediário, tranquilo de ler. E o intuito dele é ser um pouco difícil, é ser um texto que vai te desafiar em algum aspecto. Nós extraímos ele de um site, o link inclusive está no documento também, chama engo.com. E como que vai ser essa prática? Você vai fazer o focus in the middle, então você vai focar ali nas palavras que você já viu. Você vai dividir, na verdade, ali no texto, as palavras que são fáceis, as mais ou menos e as difíceis. Mas para a gente fazer essa mensuração, nós iremos pedir para você gravar um vídeo. Então você vai pegar aí o seu telefone, vai gravar um vídeo lendo esse texto. Pode ser um vídeo de selfie, pode colocar o telefone lá e gravar, mas um vídeo de você lendo esse texto. E aí o que você vai fazer com esse vídeo? Você vai salvar esse vídeo, você vai guardar ele em algum lugar que você sabe que ele não vai sumir. Ele não é um vídeo para você falar, nossa, meu inglês é péssimo, nossa. Não. Ele é como se fosse, sabe aquelas marquinhas de crescimento de criança? Marca na porta, tá com 1,02 m. Na outra semana tá com 1,15 m. É isso. Esse primeiro vídeo é uma marquinha ali na porta, do tamanho que você tá hoje. Nesse vídeo a gente vai conseguir ver a sua pronúncia, entonação, ritmo, compreensão do texto, que você vai lembrar se você entendeu alguma coisa ou não. Então, esse primeiro exercício, ele tem a ver com isso. De ver a sua desenvoltura ali na fala, na leitura, por meio de um texto,
e também compreensão. Você pode salvar esse vídeo em um lugar, no Google Photos, em algum lugar que você guarda as coisas. E você também pode nos enviar esse vídeo pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo direct ali do Instagram. Ele não é um vídeo que a gente vai publicar, a gente vai postar. Pode ser que no futuro, com a sua permissão, tendo um antes e depois, se você achar interessante, a gente pode produzir algum material com base nisso, tendo a sua autorização, é óbvio. Mas, de imediato, nós só queremos te ajudar a guardar esse conteúdo. Então, se você quiser enviar para a gente no WhatsApp, a gente guarda na nossa nuvem para quando você tiver um vídeo novo daqui a 6 meses, daqui a 3, 6 meses, a gente comparar os dois e você conseguir ver o seu desenvolvimento, o seu avanço. Quando a gente tem um ponto de referência, é bem mais fácil a gente ver esse desenvolvimento. Se você não quiser nos enviar o vídeo, não tem problema nenhum. Guarda esse vídeo. Então, faz um vídeo e guarda. Como eu mencionei, para a gente fazer uma revisão, a gente precisa de uma referência. Senão é difícil você falar, será que eu melhorei mesmo? Porque você não viu o que você fez ao longo desse processo, você não viu o seu avanço ao longo dos meses. Então essa referência é muito importante para a gente conseguir melhorar, mensurar o seu desenvolvimento. Então você vai read o texto e record video. O documento para esse texto vai ser enviado lá no grupo do Telegram, como nós mencionamos. Lá você vai ter acesso a esse PDF. Pegue ele, baixe, imprima se você preferir, ou se você preferir, leia ele no formato digital. Abre no computador, faz um vídeo com o celular, ou vice-versa. E o mais importante, é um material para você conseguir ver o seu desenvolvimento. É um material para você conseguir mensurar, analisar e ver que realmente, de fato, você está aprendendo. Lembrando mais uma vez que esse conteúdo ele é 100% gratuito, então seu compartilhamento ajuda a gente a entender que está sendo relevante e assim nós vamos atingir mais pessoas e fazer de fato com que esse curso, que tem o intuito de durar 365 dias, dure 365 dias. Nós daremos continuidade na aula número 9. Se você tiver qualquer dúvida, dica, sugestão, nos informe e não deixe de fazer o exercício, porque isso é uma forma de mensurar o seu desenvolvimento e de você ver que, de fato, você está obtendo bons resultados. Muito obrigado por assistir até aqui e eu te vejo na próxima aula.